Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha ou vai assistir essa pregação depois que ela já foi realizada, marque na sua Bíblia o texto que nós vamos trabalhar. Levítico, capítulo 6, versículo 8 ao 13. Na verdade, eu preciso aqui do versículo 11 e 12. Mas para entendermos o contexto, vamos ler também esses anteriores e o último aqui para fechar o texto. Quero começar com o texto, depois nós rezamos e tiramos a lição para as nossas famílias. O texto vai dizer assim: falou o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Holocausto é todo sacrifício que se coloca fogo. Falou em holocausto, tem fogo. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois, despedirá suas vestes, vestirá outras vestes, e levará a cinza toda para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e este não se apagará. Palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos um pequeno instante. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos por esta palavra que irá iluminar a reflexão desta noite. Senhor, que sejamos dentro da nossa família, assim como este sacerdote, que tem por função central retirar a cinza e alimentar o fogo. A nossa casa precisa ser lugar de adoração, precisa ser lugar de testemunho, lugar de harmonia. Preciso que o fogo permaneça aceso, é preciso que o fogo permaneça queimando, que nós tenhamos esta missão, sempre tirar a cinza e colocar a lenha, tirar a cinza, colocar a lenha, e mostra-nos esta noite, Senhor, qual é a cinza que precisa ser retirada, qual é a lenha que precisa ser colocada. Fala aos nossos corações, tira-nos da nossa zona de conforto. Não queremos ouvir aquilo que vai de acordo com a nossa vontade, mas queremos escutar a Tua palavra, ainda que ela nos faça mudar, abrir mão de certas certezas, para que o fogo não se apague. E te pedimos esta noite, Senhor, apenas isso: ajuda-nos a manter aceso o fogo no nosso coração, fogo na nossa família, fogo na nossa comunidade. Nos louvamos por esta palavra
e vos exaltamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Meus irmãos, o texto que ouvimos, ele é de fácil compreensão. Quando se lê na Bíblia, pelos verbos, pelo modo que se constrói, parece algo complicado, mas não é. O texto está dizendo apenas de uma das funções dos sacerdotes do Antigo Testamento. E aqui a palavra de Deus é dirigida a Moisés para que ele desse uma ordem a Arão e seus filhos, que era um povo sacerdotal. E Deus está falando a respeito de quê? Das ofertas, dos cordeiros, das ovelhas, que eram sacrificados no altar, e ali eles eram queimados. Quando se fala de sacrifício, é sangue. Quando se fala de holocausto, é fogo. Então estes sacrifícios seriam queimados. De que hora a que hora? Quando o sol fosse embora, colocasse fogo. E este fogo ficaria queimando até quando o sol nascer. Quando isso acontecesse, aquela oferta já seria cinza. E durante a noite, o sacerdote tinha que ficar atento para ir tirando a cinza e colocando lenha nova. Excesso de cinza apaga o fogo. Eu não sei se todos sabem, mas com certeza os sabem, cinza não pega fogo. Então se você vê um bolinho de cinza, você pode ficar colocando fogo ali que não vai pegar fogo nenhum. O que pega fogo é lenha. Então o texto está falando disso. Porém, a linguagem é altamente simbólica. Ela nos fala de tantas e tantas coisas que precisam estar na nossa casa. E quem é este sacerdote que vai ficar tirando a cinza e colocando a lenha? Sou eu e você. Lá na nossa casa, nós precisamos manter o fogo aceso. Qual é este fogo? É a presença de Deus. O fogo do Espírito Santo. A chama da fé. E este fogo, se ele não for alimentado, ele apaga. Ele apaga. Um dos sacramentos que eu gosto muito de celebrar é o batismo. Primeiro, que os nenês são todos bonitinhos. E segundo, que a família está em festa, os padrinhos sorridentes, convidados, amigos, todos olhando aquele bebezinho, recebendo ali o primeiro sacramento. O óleo da unção, o óleo no peito e um momento do batismo que me chama muito a atenção. Quando o padre pede para o pai pegar a vela do batismo, que se encontra apagada, ir até o círio pascal, acender a vela naquela chama, trazer esta chama para perto do neném, e ali o padre conduz uma oração. Querida criança, você foi batizada, você foi iluminada por Cristo. Com a minha ajuda, o pai está falando, com a ajuda da sua mãe e dos seus padrinhos, caminhe como filho da luz. Que Deus ilumine os teus caminhos, que Deus mantenha esta chama acesa e te faça muito feliz. E aquela velhinha do batismo, eles vão levar para casa, acendendo-a toda a data daquele batismo, rezando para a criança, para que aquela chama se mantenha acesa. E eu acho interessante, vejo como interessante, quando o papai e a mamãe, e no caso o pai aí, não é muito íntimo como que funciona a vela, ele acende a vela e sai assim, ó. Pouco tempo o cara está voltando. O que aconteceu? Apagou. Falei, tem que cuidar, né, meu filho? Aí quando ele volta, ele já volta com a mão, aí o pessoal põe a mão. Um dia estava ventando muito, nosso santuário aqui tem muitas janelas, muitas portas, estava uma ventania danada, eu vi uma família, o pai
protegendo a chama. Aí os padrinhos vieram, todo mundo cercando, e a chama durou até o final da oração. E eu brinco assim: esta chaminha é a fé. Para acender é uma facilidade, mas para mantê-la acesa, uma dificuldade. E por que que o texto de Levítico está insistindo que o fogo deve ficar aceso? Porque para ele se apagar pouco custa. Custa para ele se manter aceso. Então, primeira coisa, meus irmãos, o fogo é a presença de Deus na nossa família. Vamos repetir? Respondam: qual é o fogo que não pode se apagar? A presença de Deus na minha família. Qual é o fogo? A presença de Deus na minha família. Então não deixe esta chama apagar. Não deixe a fé se apagar. Primeiro ponto: por que este fogo precisa se manter aceso? Aqui numa pesquisa que eu fiz, encontrei 8 motivos que a Bíblia fala da importância do fogo. Primeiro, o fogo consome. Então aquilo que é ruim será consumido pelo fogo. Aquilo que não presta será queimado pelo fogo. O fogo que purifica é o mesmo fogo que destrói. Segundo, o fogo purifica o ouro e a prata. Ao mesmo tempo que o fogo queima os ídolos, ele é capaz de purificar o ouro e purificar a prata. E também o nosso coração, o fogo de Deus. Terceiro, o fogo transforma. Quem é bom cozinheiro aí, imagina o que seria de nós. De nós não, que eu não cozinho nada. Meu negócio de geladinha, miojo e ovo. Mas para quem gosta de cozinha, imagina uma cozinha sem fogo, né, gente? Tudo cru. Então ali tem o refogar o arroz, o feijão, a carne. Então o fogo, ele transforma o alimento. Você pega algo que você não comeria daquela maneira e pelo mistério do fogo, aquilo é totalmente transformado. Então transforma alimentos, transforma metais. O metal que não seria usado numa alta temperatura, ele se torna útil. Quarto, o fogo dá luz, e pela luz, a visão. O ser humano só enxerga porque tem luz. Quando não tem luz, nós somos cegos. Diferentes, descobriram agora, daqueles peixes e outras criaturas, do profundo do oceano, onde eles não precisam de luz para ver. Eles conseguem enxergar sem luz. Não é o ser humano. Nós estamos enxergando porque tem luz. Põe você num quarto fechado, sem fresta nenhuma, sem luz nenhuma, e pergunta: você está vendo o quê? Eu não estou vendo absolutamente nada. O ser humano sem luz, ele fica cego. Então nós só conseguimos ver porque a luz reflete nos objetos. Os objetos têm cor para nós, não é? A mistura de todas as cores é o branco, a ausência de todas as cores é o negro, e entre o preto e o branco estão todas as outras cores que nós conseguimos ver. Então, quanto mais luz, mais cores. Quanto menos luz, menos cores. Tanto é que nós estamos à noite aqui. Essa pregação é na missa da noite. Se você olha uma árvore no escuro, as folhas todas são pretas, porque faltou a luz ali. Quando o sol nasce, vem toda a beleza. Então a luz possibilita vida, cor. O fogo gera energia e poder. Conhecemos o bagaço da cana. Se queima e aquilo vai gerar energia. O fogo do Espírito Santo gera poder em nós. Quando nós queimamos o nosso pecado e nos decidimos por Cristo, isso gerará um poder dentro de nós. O fogo, ele aquece. Não preciso nem explicar isso. O fogo, ele aquece. E o fogo, ele desfaz
o gelo. Na nossa região não temos isso, porque aqui não tem aquele inverno rigoroso. Mas quando você vai mais para o sul, vamos pegar o nosso país. Quando você vai para o sul do Brasil, no tempo do inverno, nos restaurantes, você vê aquilo que nós não temos aqui. Tem uns fogareiros, parece uma pirâmide de metal com um fogo no meio. Fica nos passeios, o pessoal que vai tomar um lanche ao ar livre, tem muito. Para que isso? Para que as pessoas fiquem aquecidas. Você entra num lugar, você vai tirar o blazer, tirar o seu agasalho, porque o lugar está aquecido. E por que eles aquecem o lugar? Para que as pessoas se sintam bem lá dentro e para que o gelo não acumule no vidro. Então, olha, características do calor. O calor e o fogo cauteriza. Não sei se você já teve alguma operação onde o médico vai cortando ali para evitar sangramento. O aparelho ele já vai cortando, ele já vai cauterizando. Uma das operações, penso ser um pouco dolorosa, mas hoje em dia você não sente mais dor, né? É tirar as amígdalas. Então, o médico pega, puxa a amígdala, ele já vai cortando, já vai cauterizando. Não sai uma gota de sangue. Por quê? Tem fogo. O fogo cauteriza. E o oitavo é o principal que nós queremos falar desse fogo. O fogo, além disso tudo, ele na Bíblia é a presença de Deus. Então vamos responder. Na Bíblia, o que significa fogo? Tem fogo, Deus está ali. Não é qualquer fogo não, viu? Tem fogo que é incêndio mesmo. Estou falando o fogo da presença de Deus. O fogo que é clamado. O fogo que é recebido. O fogo santo de Deus. O fogo representa o próprio Deus. E entre tantos textos que eu poderia ler para vocês, quero ler apenas um. Levítico 9, do 23 ao 24. Estou falando aqui do Levítico, continuo com o livro. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação e saindo abençoar o povo. E a glória do Senhor apareceu para o povo. E eis que saindo fogo da presença do Senhor, consumiu o holocausto, consumiu a gordura no altar, e vendo aquele fogo, o povo se prostrou com o rosto por terra e gritavam: é o Senhor. Olha o fogo aí. Aquele fogo que desceu, eles falaram: é Deus que está aqui. Então o fogo é a presença de Deus. Cito alguns outros só para vocês lembrarem que todos vocês conhecem os textos. Lembrem como que Deus apareceu para Moisés? Foi numa sarça ardente. É um arbusto, uma plantinha, que ela começou a pegar fogo. Aí ele olhou e falou assim: mas o que é aquilo? O fogo está na planta, mas a planta não queima. A hora que ele chega perto ali para contemplar, ele escuta: tira a tua sandália, a terra que tu pisas é uma terra santa. Então aquele fogo era a presença de Deus. No deserto, quando Moisés tirou o povo do Egito, durante o dia Deus acompanhava numa coluna de fumaça. À noite era uma coluna de fogo. Os egípcios tinham pânico, mas o povo se alegrava. É o Senhor, é o fogo de Deus. Elias, quando ele está no Monte Carmelo e que ele desafia os profetas de Baal, eles constroem o altar e Elias diz: olha, vocês podem começar. Eles começaram, está rezando e nada. Elias abrindo boca, falou: grita mais. Deus está escutando não, ele deve estar ocupado. Depois que eles fizeram, não aconteceu nada. Elias diz: tá bom, não funcionou com vocês, agora é comigo. Elias estava sozinho, enfrentando mais de 300 sacerdotes. Ele manda construir um altar, manda colocar a oferta, o sacrifício, manda jogar muita água, jogou 3 galões de água, e Elias faz a sua prece. O céu fechou. O que desceu do céu? Uma coluna de fogo,
que consumiu a oferta, secou a água, consumiu as pedras. E aquele povo gritava: Deus desceu neste lugar. O fogo. Eles viram uma coluna de fogo, era o próprio Deus, tanto que não sobrou sacerdote nenhum de Baal, eles exterminaram todos. Quando João está pregando, e João vai dizer que ele é pequeno e que virá alguém que é maior do que ele vai dizer o seguinte: eu batizo com água, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu, ele batizará com água e com fogo. E depois ele vai dizer que este fogo é o Espírito Santo. E o último texto, Pentecostes. Eles estavam no cenáculo, começaram a clamar a Deus. O que apareceu no alto da cabeça de cada um? Línguas como de fogo. Olha aí, é o fogo de Deus. Estou dizendo tudo isso para você entender que o fogo que eu estou dizendo é a presença de Deus. Toda vez que você reza, o fogo tem que descer. Toda vez que você está na presença de Deus, o fogo tem que descer. Toda vez que você clama o nome do Altíssimo, o fogo tem que descer. E que fogo que é esse? É a presença. E eu tenho certeza, quando nós estamos na presença de Deus, o fogo de Deus, ele arde dentro de nós. Fogo é presença de Deus. E o texto que nós ouvimos, ele se resume em duas coisas: para o fogo não se apagar, tire a cinza e coloque lenha. Completem aí. Para o fogo não se apagar, primeiro, tire a cinza. Segundo, coloque lenha. Primeiro, tire a cinza. Segundo, coloque lenha. o que está faltando na sua casa? Primeiro, tirar a cinza. Segundo, colocar lenha. você que não é uma pessoa feliz, está faltando o que no seu coração? Primeiro, tirar cinza. Segundo, colocar lenha. casamento está meio morno. Primeiro, tirar a cinza. Segundo, colocar a lenha. Alguém aqui tem sítio, tem roça, que tem fogão a lenha? Tem um aí, pelo menos um para salvar? Tem, ele tem 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo tem isso aí, 8, 9 ali, ó. Tá bom. É para vocês não deixarem o padre mentir. Quem tem fogão a lenha e não mora no lugar, quem mora limpa todo dia. Mas quem não mora lá, então no final da semana, panelinha de ferro, fogãozinho a lenha. Fez aquela comida, geralmente as pessoas estão uma limpadinha marromeno, deixa lá até um pouquinho de fogo, fica lá queimando, fala, ó, isso aí depois apaga. Quando você chega no próximo final de semana, vamos fazer mais comida no fogão de lenha. Qual que é a primeira coisa que a pessoa faz antes de colocar lenha? Eu estou inventando isso aqui? A Bíblia está mentindo? Porque se a pessoa pegar a lenha nova e misturar naquela cinza que ali está, talvez nem fogo pegue. Então é isso a função do sacerdote no texto que nós ouvimos. Olha, não deixa o fogo apagar, tira a cinza, coloca a lenha. O texto vai dizer: levarás a cinza para fora, e para que o fogo não se apague, você acenderá lenha a cada manhã. O que significa retirar as cinzas? É uma tarefa para que o fogo de Deus não apague na sua vida. A cinza está relacionada com aquilo que era, a lenha com aquilo que é. Então a cinza neste texto simbolizam duas coisas. Repitam comigo: o pecado e o passado. O pecado e o passado. Quem vive no pecado e quem vive de passado, o fogo da alegria vai se apagar. Quem vive de passado e quem vive de pecado, a chama do verdadeiro amor vai se apagar. Quem vive de pecado, quem vive de passado, a chama de Deus vai apagar. Um texto muito bonito é o Salmo 139, os versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus,
conhece meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Para você manter a chama de Deus acesa, para você manter na sua vida a presença de Deus, evite o pecado, começando com o temor a Deus. Ah, padre, eu dou conta disso? Não, por isso tem que rezar, tem que clamar, tem que vigiar. A chama se apaga quando você se descuida. A mosca do pecado, ela pousa quando o coração se esfria. Fica vendo na roça aí. Estou falando na roça porque ela tem mais do que aqui também tem, mas ela tem mais. Quando você faz comida, a quantidade de mosquito que aparece, mosca. Agora, interessante, você já observou que a hora que o churrasco está comendo solto, churrasco, e põe churrasco, o povo come, e pão com alho, e batatinha, e cebola, opa, vai lá, o churrasco nem caiu, você já pegou, você não vê mosquito não. A hora que aquela carne, aí depois que você comeu demais, você começa a escolher. No início colocou, você come, todo mundo está com fome. Depois você começa a escolher, está macia, está temperada. No início qualquer murchinho, depois você começa a escolher. Aí começa a ficar na mesa, presta atenção se não é, aqueles pedacinhos que ninguém come. Não tem isso? Aqueles pedacinhos mais carne de sétima, não é nem de segunda não, é sétima mesmo. Aí fica aqueles pedacinhos ali. E tem gente que é meio deselegante, a pessoa mastiga, aí fica aquele negócio meio duro, ela vai só chupando o caldo. A hora que não dá para engolir, ó. Quando tem um gato ou um cachorro, é a festa. Quando não tem, meu filho, é o inferno. Porque as moscas começam a aparecer. Minha pergunta é, por que as moscas não estavam no início e apareceram agora? A resposta é uma só. Mosca não pousa em comida quente. O mosquito, ele não fica pousado em lugar quente. Então, enquanto a comida dá quente, arroz quente, feijão quente, farofa quente, carne quente, eles ficam assim, ó. A hora que o negócio esfria, eles começam a pousar. Essas moscas simbolizam o pecado na nossa vida. Mosca, meu filho, todo mundo tem as suas. Tem as que me rondam e tem as que ficam rondando você. A gente não pode pedir que elas nos rondem, porque fica, de vez em quando aparece umas farejeiras grandes. E quando aparece aquele, como chama aquele besouro preto, chato, é zangão aquilo, que entrava na casa, que antipatia com daquilo, aquele gigante. E o pior, quando entrava lá em casa, minha mãe, Christian, põe pra fora. Eu falei, eu? Esse negócio vai me picar. Você prefere lutar com o besouro ou me enfrentar? Eu falei, besorrinho. Minha mãe era nervosa, põe o besouro pra fora. Essas coisas nos rondam. Gente, o pecado nos ronda mesmo. A Bíblia diz que o leão nos rodeia furioso, o pecado nos rodeia, o demônio nos rodeia. Se eu não posso tirar essas moscas, o que é que eu posso? Impedir que elas pousem em mim. Como que eu faço para que a mosca do pecado não pouse no meu coração? Manter o meu coração quente. Se você tem dúvida, faça lá no seu sítio essa experiência. Muito obrigado. Essa experiência. Experiência. Fala diferente. Faça essa experiência lá no seu sítio. Coloca uma vasilha com a sopa quente. Delícia. Eu estou falando tanto de comida hoje. Acho que eu estou com fome. Todo mundo está ficando com fome aqui hoje. Faça lá aquele mingau de milho verde, com aquele queijo derretido, canelinha, quente. E ponha na mesa lá no sítio e fica olhando. Não vai pousar. Depois vocês me contam. Elas ficam assim, ó. Hora que alguma pousou, você pode pôr o dedo, esfriou. Eu não posso impedir que a mosca do pecado me ronde, mas eu posso impedir que ela pouse no meu coração. Mantenha o seu coração quente. Mantenha o fogo aceso, rompendo com o pecado.
Segundo, fale para quem está do seu lado aí, que eu não vou falar não, senão eu queimo o meu filme, você pode queimar o seu aí. Fala com a pessoa assim: quem vive de passado é museu. Fala aí. Quem vive de passado é museu. Você que está em casa, não fica rindo não, que a sua batata está assando. Você está rindo? Sua batata está assando. Porque eu estou pregando para muita gente que em casa parece um museu. Ah, pai, eu não sou feliz por causa disso, por causa dele. Tudo coisa passada. E a Bíblia diz, Isaías 43:16: não relembreis de coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que coisas novas estão surgindo na sua vida, acaso não vedes? Então, quanto é que o nosso coração começa a se encher de cinza? Quando você começa a fazer amizade com o pecado e quando você só quer viver de ontem. Essas duas coisas apagam o fogo: pecado e passado. Só que a palavra diz: sacerdote vai tirar a cinza, tirar o pecado, abandonar o passado. Não é esquecer o passado, é não sofrer por ele, é não querer viver lá. Tira a cinza, tira o pecado, tira o passado e coloca lenha nova. Lenha nova é para abastecer o fogo. Alguém aqui já foi escoteiro? Ninguém nunca foi escoteiro, não? Ah, já foi lá. Vocês praticavam por dia uma boa ação, não é? Tinha um grupo de escoteiros, sabe? Só contar essa historinha aqui. Chegou lá no sábado, aí o responsável falou assim: muito bem, quero saber uma boa ação, porque o escoteiro tem que fazer uma boa ação. Qual a boa ação que você fez? Eu fiz. Qual a boa ação que você fez, Juninho? Ajudei uma vovó a atravessar a rua. Boa ação, tá certo. Ricardo, qual a boa ação que você fez? Ajudei uma vovó a atravessar a rua. Também, ótimo, é boa ação. Você, Gustavo? Ajudei uma vovó a atravessar a rua. Tem alguma coisa errada aí, né, gente? Mas é uma boa ação, é uma boa ação. Você está rindo aí, Cristiano? Qual foi sua boa ação? Eu ajudei a vovó a atravessar a rua. Espera aí, 4 a mesma coisa, são 12. Quem ajudou essa vovó a atravessar a rua? Eu! Os 12? Sim! Mas por que precisou de 12 para ajudar uma vovó a atravessar a rua? Ué, eu não queria atravessar, ué. Tadinho. Você gosta muito de coisa errada, viu, minha filha? Isso é pecado. Você ri prazerosamente. É para falar o quê? Que uma boa ação, quando não é boa para quem recebe, não é tão boa assim não. E a nossa lenha a queimar passa pela boa ação. Quando você ajuda alguém, quando você faz o bem, quando você é bom, você está colocando lenha. Quando você ora uma vida de oração, quando você reza todo dia, você está colocando lenha. Quando você lê a palavra de Deus, todo dia o evangelho do dia, quando você procura compreender a Bíblia, você está colocando lenha. Quando você reza a Nossa Senhora, o Santo Terço, ou para quem ainda não tem esse hábito tão santo, um mistério que seja, ou as 3 Ave-Marias antes de dormir, você está colocando lenha. Quando você se confessa, quando você vem à missa de coração e recebe a Sagrada Comunhão, tudo isso é colocando lenha. E no início de toda missa, o padre pede assim: eu vou dar muita lenha para vocês queimar hoje, mas tira a cinza. Todo início de missa o padre diz: reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos esta Santa Missa. Ou seja, prepara que vem lenha. O que nós temos que fazer? Tira a cinza. Quem tem fogão a lenha e só coloca lenha, mas não tira a cinza, chega a hora que a lenha não resolve mais. O que é tirar a cinza? É aquilo que é pecado e aquilo que é ontem. Deixa
Eu fico tão chateado, eu não falo muito não, vou falar nas entrelinhas. Há pessoas que são tão presas no passado, que até coisas que eles vão falar de Deus, é tudo experiências de ontem. Ontem eu tive essa experiência, quando eu recebi o Espírito Santo foi assim, tá bom, mas onde que é que a lenha está queimando hoje? Qual que é a lenha que Deus está te dando hoje? Eu vou além, nós que estamos aqui nesta missa, você que está me acompanhando de casa, qual que é a lenha que Deus está te dando agora? Porque esta lenha que queima. Amanhã valeu a lenha de hoje, amanhã tem que ter outra lenha, meu caro. E o texto vai dizer para o sacerdote: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não pode se apagar. Por isso você acenderá a lenha nele a cada manhã, a cada dia. A experiência de Deus é a cada dia. Não, Padre, eu tenho tanta sede. Hoje eu acho que eu tomei uns 3,5 litros de água, viu? Acho que amanhã eu não tenho que tomar água nenhuma. Não, meu filho, valeu para hoje. Valeu para hoje. Hoje eu comi, se você olhar aqui dentro, ó, você vê até, não desceu tudo, tem um pouco aqui, ó. Eu acho que o tanto que eu comi hoje, meu filho, eu posso ficar uns 2 dias sem comer. Ó, você já acorda amanhã, vale eu hoje. Remédio, você vai tomar de 12 em 12 horas. Tomou um, valeu aquele. Passou as 12, manda outro. Você dormiu o outro dia? Amém? Não façam com Deus o que vocês não fazem na vida. Tem gente que acha, agora o torniquete. Tem gente que acha que vale a pena colocar uma lenha no fogo só no domingo. Domingo eu fui à missa, coloquei a lenha. Meu filho, mas essa sua lenha dura uma semana? Que lenha que é essa? Não, nós temos que abastecer o fogo todo dia. Quem mora na zona rural e tem fogão de lenha até hoje, e tem gente que o tem não por pobreza, mas por opção, a pessoa gosta e tem, olha o que tem ao redor da casa, ou numa casinha perto, um paiol, ou uma caserna, onde está cheia de madeira cortada. Por quê? A pessoa sabe que a lenha que começa a queimar, ela não irá durar para sempre. Aquele fogo tem que ser alimentado. O escoteiro, quando acampa, o militar, quando acampa, pessoas que gostam de acampar, pescadores vão passar a noite, vai virar a noite, muitos viram lá no Pantanal. Tem aquele, olha, você vai cuidar do fogo. Quando você começar a chegar a sua hora de dormir, me acorde, porque eu tenho que abastecer o fogo, porque a cinza não vai nos aquecer. Então Deus está falando para vocês e para cada um aqui: tire a cinza e coloque a lenha no seu coração, na sua família, no seu casamento, na sua espiritualidade. E finalizo lendo o versículo 12 e 13, com as palavras, eu já vi, com as palavras e as disposições que fazem parte do texto. Atenção, eu vou ler o texto sem as palavras e vou ler de novo mostrando o que é. Versículo 12 e 13 da pregação de hoje. O fogo que está sobre o altar arderá, não se apagará. O sacerdote o acenderá a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Sobre ele queimará a gordura das ofertas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que o texto está nos dizendo? Agora eu vou mostrar o que o texto está dizendo. Como se o texto dissesse assim: na tua casa e na tua família, o fogo é a presença de Deus. Este fogo precisa arder para nos reavivar da fé. E este fogo não pode apagar pela perseverança e resiliência cristã. Mas o sacerdote, cada um de nós na nossa família, acenderá lenha a cada manhã, oração,
adoração, leitura da Bíblia, invocação do Espírito Santo, amor. E sobre ele, o fogo é para colocar no altar. E sobre o altar, prioridade. Prioridade é Deus. Porá em ordem o holocausto e queimará as ofertas. O fogo arderá sobre o altar. Que o fogo esse, vida com Deus. E um dia não se apagará. Eternidade. O dia que nós estivermos com Deus, este fogo estará aceso para sempre, que é a presença de Deus. Até chegarmos lá, é preciso tirar a cinza e colocar a lenha. Que o Espírito Santo, meus caros, ilumine a cada um que está aqui no santuário, você que nos acompanha de casa. Qual é a cinza que nós devemos tirar e qual é a lenha que nós devemos colocar? Há muitas pessoas na igreja que já perderam a fé, que estão bem desanimadas, porque tem cinza sobrando e lenha faltando. A gente tem que inverter a coisa, é tirar a cinza e abastecer o fogo com lenha. Desejo a cada um de vocês, a começar por mim, que nós tenhamos todos os dias esta vigilância. Como anda a minha lenha? Como eu tenho abastecido o fogo de Deus na minha vida? E se por acaso você não está tão feliz, se por acaso você não está tão realizado, se por acaso você não está tão entusiasmado, qual é a cinza que se acumulou no seu coração? É preciso sempre, e a sequência é essa, tirar a cinza e colocar a lenha. Que o Senhor Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos dê perspicácia para não descuidarmos do nosso fogãozinho de lenha interior, do nosso altar interior. Onde a cinza é porque aconteceu fogo, e onde a cinza persiste é porque não existirá o fogo. É preciso sempre tirar a cinza e colocar a lenha. Repitamos, é preciso sempre tirar a cinza e colocar a lenha. Então agora ficou fácil, né? Chegou na sua família, qual que é a cinza que está sobrando, qual que é a lenha que está faltando. Chegou no seu trabalho, qual que é a cinza que está sobrando, qual que é a lenha que está faltando. E termino com essa, viu? Desculpa, mas chupa essa manga aí. A maioria das pessoas querem enxugar cinza no seu fogo interior. Difícil você achar alguém que te ofereça lenha. As pessoas gostam de cinza para que você esfrie, para que você se apague em Deus, para que Deus não tenha poder na sua vida. A sequência é essa. E é assim que nós vamos viver. É assim que o cristão católico um dia vai contemplar Deus face a face. Durante a sua vida toda, tirando cinza, colocando lenha. Tirando cinza, colocando lenha. Por quê, padre? Para que o fogo não se apague. É muito mais fácil manter o fogo aceso do que quando ele estiver apagado, acendê-lo de novo. Por isso que quem acampa sabe, é preciso manter o fogo a noite inteira, porque dele depende o nosso bem-estar. Que o fogo de Deus queime dentro de nós e que o Espírito Santo nos ajude, com as suas asas, a tirar toda e qualquer cinza do nosso coração e da nossa família, para que o fogo de Deus possa nos consumir com o seu amor e misericórdia. Ao Senhor Jesus, honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero ver agora o chat lotado. O chat Luz e Vida, Santuário Frei Galvão, TV Evangelizar, Associação Evangelizar. Vamos se inscrever agora aí. É preciso tirar a cinza e colocar a lenha. Cada vez que você escrever isso aí, é uma bênção na tua vida. Então, lote isso aí. Vamos tirar as cinzas e colocar a lenha.
Jesus. Começamos esta adoração clamando o nome de Jesus. Clamamos por nós, pelas nossas famílias. Jesus. É o Senhor da nossa vida, da nossa igreja. Clame este nome mais uma vez. Jesus. Você que está em casa, cante conosco. Jesus. Jesus. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Acolho com alegria você que está conosco pelo sistema Evangelizar de Comunicação. Acolho você que está conosco pelos canais no YouTube, aplicativos, rádios irmãs. É momento de adoração. É momento de estarmos com Jesus. Jesus, ele entra agora aí na sua casa, através dos meios de comunicação. Uma visita ilustre neste momento. E Jesus não quer ser uma visita na nossa casa. Ele quer estar conosco 24 horas por dia. Jesus te conhece. Jesus conhece a sua família. Ele conhece as suas necessidades. Ele está aí agora. Jesus misericordioso, ele disse a Santa Faustina que os maiores momentos, eles acontecem quando nós estamos na presença de Jesus Eucarístico, na Santa Missa para comungá-lo, no ostensório para adorá-lo. Eu quero lhe dizer que você não está conosco agora por acaso. Para Deus não existe o acaso. O Senhor te visita neste momento. Certamente há na sua vida situações que poderiam estar melhor. Sentimentos que não deveriam aí estar. E estas situações serão melhores à medida que você abrir o seu coração para o novo de Deus. Nós vivemos a enfermidade do século, que é a depressão. Quando você pergunta para a ciência
de maneira toda específica para a neurociência, que é a depressão. Eles vão explicar que é uma briga entre o que é e o que eu gostaria que fosse. A depressão, ela se aloja em nosso coração quando nós não aceitamos primeiramente o nosso passado. Aceitar não é gostar. Aceitar é parar de brigar para que aquilo que é não fosse. Toda vez que você não aceita o que já aconteceu, que você não aceita a realidade, há um descompasso entre o que você gostaria e aquilo que é. E quando falta este acolhimento da realidade, a pessoa se vê profundamente deprimida. Fazer as pazes com o passado é o início da cura da depressão. Elias quis morrer. Elias, quando estava escondido na gruta, ele disse para Deus: basta, já deu, é melhor tirar a minha vida. Porém o anjo lhe concede um alimento do céu, porque ele não pode morrer, ele tem um caminho longo a percorrer. Qual é o pensamento de muitas pessoas que estão em depressão? É a vontade de morrer, a vontade de abandonar tudo. Porque na cabecinha dessas pessoas as coisas não vão melhorar. Elas não acreditam que tudo pode ser melhor, que tudo pode ser diferente, e será. Mas você precisa acreditar, e agir em direção daquilo que você deseja. Visita agora, Senhor, tantas pessoas que não sabem lidar com o passado, pessoas com o coração cheio de remorso, de arrependimento. Talvez você até já disse: ah, se arrependimento matasse. E a pergunta é: o que resolve você olhar para o seu passado com tristeza, com abafamento, com dor? Não adianta absolutamente nada, porque o que está feito, feito está. Não há como você voltar ao passado para consertar nada. É daqui para frente. Você tomando atitude hoje, com Jesus, a sua vida pode mudar. E você não vai desistir de si mesmo, não vai desistir dos seus sonhos. Mas você precisa agir de acordo com o seu sonho, agir de acordo com a sua fé.
recebi hoje um videozinho no meu WhatsApp de uma prisão. Não sei o contexto qual é, que eu sei que 2 rapazes foram presos. Eles já estavam na delegacia, de mãos para trás, algemados, e nisso chega a repórter. E ela viu que um dos 2 era mais falante, mais aberto, né? E ela disse para o rapaz assim: meu jovem, você não tem sonho nenhum, não? O rapaz respondeu para ela: tenho. Meu sonho era ser enfermeiro. E ela vai dizer para ele: então, você não é capaz de realizar esse sonho, não? Ele disse: sou. Se eu quiser, eu vou realizar. E a repórter, de maneira magistral, ela diz para o rapaz assim: então, daqui para frente, que as suas atitudes apontem para a enfermagem. Tudo aquilo que você fizer, que aponte para o seu sonho. Aí o rapaz começou a chorar. E ela ainda completou: você acha que você fazendo o que você está fazendo, você está caminhando rumo à enfermagem? Ele disse: não. Se eu continuar do jeito que eu estou, jamais chegarei lá. Então ela disse: então muda. Muda, porque você é jovem, abandona o seu passado e começa a construir o seu futuro no presente. E a entrevista termina o rapaz dizendo: olha, a senhora nunca mais vai me ver aqui. Vou aprender com a lição, vou construir a minha vida e vou provar para mim, para Deus e para quem me ama, que eu sou capaz. Meus irmãos, por que eu estou trazendo isso agora? Porque há muitas pessoas que passam a vida inteira chorando o erro cometido. Vamos julgar 30 anos para frente. O rapaz tinha 20 e poucos anos, vamos colocar 20. Imagine se você chega para este rapaz que foi preso e ele tem 50 anos. Você diz para ele assim: meu senhor, é com 50 anos, o que você fez da sua vida? Minha vida é feita de arrependimento. Minha vida é feita de remorso. Quando eu tinha 20 anos, eu cometi um crime, eu fui preso, eles bateram em mim. Se arrependimento matasse, olha o que me aconteceu. Espera aí. Então você tinha 20 anos, exatamente. Mexia com droga, exatamente. Roubou, exatamente. Apanhou, exatamente. Você agora tem 50. Perfeito. O que você fez dos 20 aos 50? Eu briguei com o meu passado. Eu não aceito que aquilo aconteceu comigo. Eu lembro daquele todo dia com dor, com arrependimento. Por que com 20 anos eu fui tão burro? Por que eu fiz aquilo? Não há um dia na vida que eu não penso: se eu pudesse voltar, se eu pudesse consertar. Imagine, meus irmãos, um homem nessa situação, passando 30 anos da sua vida, infeliz, porque ele estava preso a um passado que já não existia mais. Se ele deixasse aquele fato no passado, ele começasse uma vida nova, sonhos novos, uma amizade profunda com Deus, uma vida séria, estudo, trabalho, ele estaria com 50 anos, contando de vitórias. E ele lembraria: ainda bem que há 30 anos atrás, ainda bem quando eu tinha 20 anos, eu mudei de vida. Esses são os 2 tipos de pessoas que existem, meus caros. As pessoas que olham para o passado e dizem:
ali eu errei, ali eu caí, ali eu pequei, mas eu mudei. Excluí algumas amizades, fiz outras, larguei a droga, larguei a bebida, comecei a trabalhar, comecei a estudar, e hoje, 10 anos, 20 anos, 30 anos depois, eu sou uma pessoa vitoriosa. Nós não podemos deixar a depressão ocupar o nosso coração com sentimento de vitimismo. Eu não estou falando que toda depressão é isso, mas a maioria dos sentimentos de depressão é a pessoa que dentro dela, ela não aceita alguma coisa que já aconteceu. Eu já atendi muita gente com depressão, e de 10, 9,7 vai dizer: padre, a depressão entrou na minha vida quando eu perdi o trabalho, quando eu perdi uma pessoa querida, quando a minha vida não é como era, a pessoa morava lá em casa, ela não mora mais, eu trabalhava em tal lugar, eu não trabalho mais, eu era assim. Ou seja, a pessoa está agarrada naquilo lá atrás. Isso vai gerando dentro dela uma depressão, uma tristeza, porque ela não aceita. E repito, aceitar não é gostar. Aceitar é parar de brigar. Aceitar é parar de brigar. Brigar com aquilo que você gostaria que fosse e com aquilo que é. Eu posso não gostar do que é, mas para que eu não sofra, eu aceito, porque não vai mudar para me agradar. É o que é, a realidade é o que é. Certamente, muitos que estão comigo nesta adoração participaram da nossa última missa da família. Eu falava sobre o Levítico capítulo 6. E entre tudo aquilo que nós refletimos, o que ficou na cabeça das pessoas foi que nós devemos tirar as cinzas e colocar a lenha. Os sacerdotes de Araão tinham esta função de colocar o holocausto no altar, alimentar ali o fogo, e aquele fogo não podia se apagar, e eu tinha que ficar tirando aquelas cinzas e colocando lenha. O que é tirar a cinza? É tirar o que não é mais. Cinzas já foi alguma coisa. Uma madeira que pega fogo, uma casa que pega fogo, uma floresta que pega fogo, um terreno que pega fogo, um livro que pega fogo, tudo isso é cinza. Aí você olha as cinzas e vão dizer: isso aqui já foi. Lembra-te que tu és pó, e ao pó voltarás. Então este pó, essas cinzas, mas é preciso a lenha. A lenha mantém o fogo aceso. A lenha é renovação. A lenha é novidade. Eu não ponho lenha no fogão a lenha para acender o fogo de ontem. Põe lenha aí para acender o fogo de ontem. Quem fala isso? Quem faz isso? Ah, coloca lenha aí e já coloca fogo hoje, mas é o fogo de amanhã. Não. O fogo é no momento que a lenha é colocada. Deus não age amanhã, Deus não agiu ontem, Ele age agora. Cinzas na nossa vida é o nosso pecado, é o nosso passado não resolvido. Cinzas são as más companhias. Cinzas são os vícios. A nossa mente negativa, palavra de maldição, pensamento de autossabotagem. Cinza é o arrependimento daquilo que não é mais. Lenha é oração, é intimidade com Deus, é adoração. Nós que estamos aqui na adoração ao Santíssimo, nós estamos colocando lenha na nossa espiritualidade. Nós estamos colocando lenha no nosso coração. E Deus vai queimar tudo isso com o fogo do seu amor. E a decisão, ela vem de onde? De cada um de nós.
Eu escolho ter uma vida de cinzas, eu escolho ter uma vida de lenha. E mesmo as cinzas, há a lenda da fênix, que é um pássaro, quando ele ficava muito velho, ele pegava fogo, queimava. E no meio daquelas cinzas, aparecia um filhotinho. Era a fênix. Ali ele ia virar um outro pássaro. O ser humano é um misto de cinzas e de lenha. Se somos cinzas, é porque um dia queimamos a lenha e acreditamos que não nascemos só para chorar a cinza, mas para adquirir novas lenhas. Que é um pensamento novo, um coração novo, uma fé operante. Então convido você, olha para Jesus. Deixe Jesus visitar agora o teu coração. O teu coração agora se transforma neste altar, onde não pode existir apenas cinzas, mas onde nós queremos alimentá-lo de lenha. E todos os dias, oração todo dia, leitura da Bíblia todo dia, amizade com Deus todo dia. Seu casamento está ruim, tira a cinza e coloca lenha. Sua saúde psíquica está ruim, tira cinzas, coloca lenha. Você está com problemas nas suas amizades, tira cinza, coloca lenha. Cinzas simboliza aquilo que foi, lenha, aquilo que é. Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E nós queremos estar com Ele. Você que está comigo agora nesta adoração, convide Jesus para estar no teu coração, na tua vida, na tua família. Faça aquilo que a repórter disse para aquele jovem: tudo que você fizer, que esteja em consonância com o teu sonho. Tudo que você fizer, que esteja em consonância com a sua faculdade. Com a enfermagem que você tanto sonha em cursar. Quantas e quantas coisas, meus irmãos, nós fazemos que não estão em consonância com a nossa vida de santidade, que não estão em consonância com a nossa conversão. É preciso todos os dias ir tirando as cinzas e colocando lenha, lenha nova, para que o fogo de Deus não se apague, para que o Espírito de Deus não se apague. O Senhor está conosco e nós com Ele. O Senhor está comigo e eu com Ele. A chama do meu coração não se apague. Que Jesus possa, com a sua misericórdia, com o seu amor, nos libertar de todo vazio interior, de toda tristeza, de toda depressão. Entregue-se ao Senhor e o mais Ele fará. Em chamas do teu coração, aberto meu
Meus irmãos, quando nós estamos em adoração ao Santíssimo Sacramento, eu sempre lembro de algumas orações tão bonitas, vão ficando esquecidas, mas que precisamos sempre ir até elas. Uma das orações mais belas ao Santíssimo Sacramento, pelo menos na minha vida espiritual eu rezo, é a oração de Santo Afonso de Ligório. Cito muito Santo Afonso aqui. Eu convido você que está aqui no santuário, você que está em casa, a acompanhar esta oração, palavra por palavra. Eu vou rezando, e você no coração vai tomando posse desta oração, vai sentindo aquilo que Santo Afonso sentia na presença de Jesus Eucarístico. E nós tomamos como nossas as palavras deste santo, que nos ensina sempre a amar Jesus e nos entregar a Ele. Senhor meu Jesus Cristo, que pelo amor que tendes aos homens, estais de dia e de noite neste sacramento, todo cheio de piedade e de amor, esperando, clamando e recebendo a todos os que vêm visitar-vos. Eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Eu vos adoro do abismo do meu nada e vos dou graças por todos os benefícios que me tendes feito, especialmente por vós mesmo vos terdes dado a mim neste sacramento e por me terdes concedido por advogada vossa mãe Maria Santíssima e por me terdes chamado a visitar-vos nesta igreja, neste momento de adoração. Eu saúdo hoje o vosso amatíssimo coração e a minha intenção é fazê-lo por 3 motivos. Primeiro, em ação de graças por esta grande dádiva. Segundo, para compensar-vos de todas as injúrias que tendes recebido neste sacramento de todos os vossos inimigos. E terceiro, com a intenção de nesta adoração lembrar-me que estás em todos os sacrários da terra. Tu estás no meio de nós, Senhor. Meu Jesus, eu vos amo de todo o meu coração. Pesa-me de ter no passado tantas vezes ofendido a vossa bondade. Proponho, com auxílio da vossa graça, não mais vos ofender. Eu me consagro todo a vós e renuncio a toda a própria vontade, a todos os afetos e desejos e a tudo que é meu para vos oferecer. Peço-vos que derrame no meu coração o teu amor, para que eu possa adorá-lo em espírito e em verdade. Dai-me esta graça, Jesus, de adorá-lo em espírito e em verdade.
o Senhor faz algo no coração de todos nós. Pelo simples fato de estarmos aqui, o Senhor já está agindo dentro de nós. E aquele que começou uma boa obra, a levará à perfeição. Toca, Senhor Jesus, em tantas pessoas deprimidas, ansiosas, pessoas que se sentem sozinhas, pessoas infelizes. Toca, Jesus, em tantas famílias enlutadas e pessoas que não estão conseguindo lidar bem com a morte de um ente querido. Nós queremos te entregar mais uma vez estas pessoas, Senhor. E nós te pedimos que a tua paz toque estes corações. Te apresento, Jesus, tantas pessoas com depressão, na certeza de que o Senhor está tocando a cada pessoa, aliviando o coração, devolvendo a esperança. Que a pessoa tenha essa possibilidade de ver a situação e a vida de maneira diferente. Toca, Senhor Jesus, em pessoas com baixa autoestima, pessoas que não se amam, pessoas que não acreditam em si mesmas, sempre jogando para os outros a vitória. Os outros são mais inteligentes, os outros podem mais do que eu, os outros são mais felizes, os outros têm mais sucesso. Quebra, Jesus, toda palavra de maldição que jogamos sobre nós mesmos, que jogamos sobre a nossa família. Ninguém faz mais mal a nós mesmos do que nós mesmos. Nós não temos paciência com as nossas fraquezas. Nós não nos aceitamos, não nos compreendemos, não nos perdoamos. Exigimos de nós mais do que podemos dar. Ajuda-me, Senhor, a fazer as pazes com o meu passado. Ajuda-me, Jesus, a aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dá-me, Senhor, serenidade, para que eu possa aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dá-me forças, para que eu possa mudar aquilo que está ao meu alcance. E acima de tudo, conceda-me sabedoria, para que eu possa separar uma das outras, aquilo que eu devo aceitar e aquilo que eu preciso mudar. Arranca do meu coração, Senhor, arranca do nosso coração toda preguiça espiritual, preguiça de rezar, preguiça de ler a Bíblia,
preguiça de ir à missa, preguiça de te adorar. Esta é a arma que o diabo mais usa para nos afastar das coisas de Deus. Preguiça. Toca, Jesus, em tantas pessoas desempregadas. Pais de família que estão passando necessidade. Pessoas que estão sofrendo nas mãos de agiotas. Toca, Senhor, e pessoas com descontrole financeiro, pedindo dinheiro emprestado para pagar dívidas. É tirar de um para pagar o outro, devendo novamente. Esse é uma bola de neve que a pessoa não consegue sair dessas dívidas. Toca, Senhor, em tantas pessoas que estão conosco, que estão presas nos vícios do álcool, da droga, da pornografia, da prostituição, más companhias. Vede, Senhor, quantas mães oram pelos seus filhos, pelas suas filhas, que estão no namoro, que só tem piorado, só tem estragado esta pessoa. Este jovem, esta moça, era uma pessoa antes de namorar, depois começou a namorar, só piorou. E não adianta ninguém falar, não adianta mãe falar, pai orientar, amigo mostrar, a pessoa está cega. Tira, Senhor, a cegueira desta pessoa e mostra a ela a verdade, mesmo que doa. E rogo por estas mães tão sofridas. Tenho orado pelos seus filhos diariamente. Coloque, Senhor, as tuas mãos chagadas sobre tantas pessoas acamadas que nos acompanham neste momento, tantas pessoas internadas, pessoas que estão com data de cirurgia marcada, pessoas que estão se recuperando de intervenções cirúrgicas, idosos. Toca, Senhor, em mulheres grávidas com problemas na gestação, casais que não engravidam e que trazem esta intenção. Toca, Jesus, com as suas mãos chagadas no útero dessas mulheres. Reacenda o fogo dentro de nós. Reacenda o fogo no nosso coração, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor. Tantas pessoas estão sendo tocadas neste momento. Encha o nosso coração de paz. Encha o nosso coração de paz. Convido você a pegar a sua água e os objetos que você coloca perante a sua TV.
Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar a cada família que está agora conosco, cada casa que se coloca neste momento de oração. Vou ver o teu olhar sobre essas peças de roupa, remédios, exames, radiografias, carteiras de trabalho das pessoas desempregadas, pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, chaves de casa, do carro, da moto, local de trabalho. Abençoe as pessoas que estão nessas fotos, também na tela do celular. Abençoe, Senhor, essas famílias desunidas, casais à beira de uma separação. Abençoe as pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, pessoas ansiosas, preocupadas. Abençoe, Senhor, esta água que agora te apresentamos. Assim como do teu coração aberto pela lança fez jorrar sangue e água, que jorre para nós uma água abençoada, capaz de renovar as promessas do nosso batismo e nos lavar por dentro. Que com esta água, Senhor, possamos tomar os nossos remédios, possamos aspergi-la na nossa casa, fazendo o sinal da cruz na testa de quem mora conosco, colocando no filtro ou na geladeira, mesmo as pessoas sem saberem que ao tomarem desta água, possam ser purificadas por Ti. Nós os louvamos, exaltamos e bendizemos. Louvores e glórias a Ti, Senhor. Louvores e glórias a Ti. Convido você a tomar um pouquinho desta água, se quiser. Esta água nos purifique, que essa água nos abençoe. Não esqueça, você que faz uso de remédio, tomar os seus remédios todos os dias com água benta. Sempre nas missas, adoração ao Santíssimo, nós abençoamos a água. Então tenha sempre na sua casa uma água abençoada. A bênção do Santíssimo Sacramento é o selo que Deus coloca no nosso coração de amor, de paz e de cura. O Senhor nos abençoando, Ele sela em nós as suas promessas. Como diz o rei Davi, haveremos de ver as promessas de Deus na terra dos vivos. Recebamos em profunda adoração a bênção do Santíssimo Sacramento. Sempre que estamos com Jesus, seja numa celebração eucarística,
numa adoração ao Santíssimo, em algum momento de oração que nos leva à intimidade com Ele. Duas coisas acontecem sempre: algo nós deixamos e algo nós recebemos. Então responda aí no seu coração: o que você está deixando com Jesus agora? O que você está entregando a Ele agora? É a segunda questão: o que você está recebendo dele agora? Seja na nossa entrega profunda, seja receber o melhor dele, que nós continuemos nesta caminhada com Jesus. Caminho, verdade e vida. Deus abençoe a todos e a cada um. Louvo a você que esteve conosco no Sistema Evangelizar de televisão e pelos nossos canais no YouTube. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que até a próxima vez que estivermos reunidos, que o Senhor nos guarde na palma de suas mãos. Deus abençoe sempre. Amém.